Olha, a história dos fariseus é, sem dúvida, uma das maiores ironias que a gente encontra na Bíblia. Pensa só, um movimento que começou com um desejo super genuíno, sabe? Uma busca profunda por santidade e que, no fim das contas, virou o maior símbolo de hipocrisia de uma religião de fachada. Então, a pergunta que não quer calar é justamente essa. Como é que uma coisa que começou tão bem, com uma intenção tão nobre, se perdeu no caminho? A ponto de Jesus ter que confrontar eles de forma tão dura. É essa jornada, essa transformação que a gente vai desvendar agora. E para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai lá na origem do zelo deles. Depois, vamos ver a solução genial que eles criaram, a tal cerca ao redor da lei. Em seguida, como essa cerca acabou virando um muro. E, por fim, claro, as lições que ficam para nós hoje. Beleza, então vamos começar. Para entender os fariseus, a gente precisa voltar bastante no tempo. A chave está num trauma. Um trauma nacional que marcou o povo judeu por gerações. A motivação inteira deles pode ser resumida em uma única frase, muito forte: para que não aconteça de novo. Tudo começa lá atrás, no exílio da Babilônia. Foi ali que a nação, arrasada, parou para pensar e chegou a uma conclusão pesada. A gente foi exilado porque desobedeceu a lei de Deus. E essa ficha caindo gerou um voto coletivo, sabe? Um nunca mais. Passam os séculos, vem a dominação grega, e aí surgem os Hassidim, que significa os piedosos, para lutar contra essa influência estrangeira. E é justamente desse grupo, dessa resistência, que nascem os fariseus. E o nome deles já entrega tudo. Fariseu vem do hebraico perushim, que quer dizer os separados. E a missão original era super nobre, viu? Eles queriam se separar da corrupção política que já estava contaminando o sacerdócio e também das influências pagãs que ameaçavam a identidade do povo. A ideia era essa, pureza. Ok, com essa missão de pureza em mente, eles criaram uma estratégia, e uma estratégia bem inteligente, por sinal. O objetivo era garantir que o desastre do exílio nunca, mas nunca mais, acontecesse. E a solução? Construir o que a gente chama de uma cerca ao redor da lei. A lógica por trás disso era bem interessante. Pensa assim, a lei de Deus diz não trabalhe no sábado, certo? Mas como garantir que ninguém nem chegue perto de quebrar esse mandamento? A solução deles foi criar um monte de regrinhas menores, uma tradição oral que detalhava tudo, tipo quantos passos se podia dar no sábado, que tipo de nó podia fazer. A ideia era criar uma zona de proteção tão grande que, para chegar a pecar contra a lei principal, seria quase impossível. E para a gente ter uma imagem ainda mais clara de quem eram os fariseus, vale a pena comparar eles com os seus maiores rivais, os saduceus. Eram bem diferentes, olha só. Os fariseus vinham mais da classe média, sabe? Era um pessoal das sinagogas, do estudo da lei. Já os saduceus? Eles eram a elite, a aristocracia dos sacerdotes. O foco deles era o templo e eles eram mais amigos do poder romano. Claro que essa diferença toda, tanto de doutrina quanto de política, gerava uma tensão enorme. Só que é aqui que a história dá uma virada bem trágica. Aquela solução engenhosa dos fariseus, a tal cerca protetora, começou a virar um muro. E o mais irônico de tudo é que esse muro acabou separando as pessoas do próprio Deus que eles, em teoria, tanto queriam agradar. E quem escancara esse problema da forma mais direta possível? O próprio Jesus. A crítica dele é devastadora. Ele basicamente diz, olha, essa tradição de vocês, essa cerca, ficou tão importante que está anulando a palavra de Deus. A mesma palavra que ela deveria proteger. Então, o pulo do gato, ou melhor, a queda, foi essa. O foco mudou completamente. Em vez de olhar para o coração da lei, que é amor, justiça, misericórdia, a obsessão virou os detalhes, as minúcias das regras que eles mesmos criaram. A embalagem ficou mais importante que o presente. E essa fala de Jesus aqui é o exemplo perfeito disso. Ele chega para eles e diz: vocês são super cuidadosos em dar o dízimo da hortelã, do temperinho, mas esqueceram do que realmente importa na lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Era uma obediência de fachada, sabe? Uma performance que não transformava o coração. Talvez a história que melhor desenha isso é aquela parábola famosa que Jesus contou, a do fariseu e do publicano. Lembra? O fariseu, de pé no templo, todo orgulhoso, agradecendo a Deus por não ser como os outros, principalmente como aquele coletor de impostos ali no canto. Ele lista tudo o que faz de bom, super confiante na sua própria justiça. Enquanto isso, o publicano nem levanta a cabeça, só pede por misericórdia. E aí vem a reviravolta de Jesus, que foi um choque na época. Foi o publicano
e não o fariseu, quem voltou para casa justificado. Essa metáfora que Jesus usou aqui é uma das mais fortes. Sepulcros caiados. Imagina um túmulo pintado de branquinho, todo bonito por fora. Parece limpo, puro, mas por dentro, morte, impureza. Com essa imagem, Jesus estava expondo de forma brutal essa diferença perigosa entre a aparência de santidade e o que realmente estava acontecendo no coração deles. E o nome técnico para esse problema todo é legalismo. É exatamente isso, é quando as regras viram o objetivo final, em vez de serem um caminho para a gente se aproximar de Deus. O zelo dos fariseus, que começou bem, virou um zelo cego, que acabou colocando um peso enorme nas costas das pessoas. A fé virou um checklist de obrigações. Bom, e tudo isso nos traz para a parte final, que talvez seja a mais importante de todas: as lições que ficam. Porque, vamos ser sinceros, o farisaísmo não ficou lá no passado, no primeiro século. Ele é uma tendência do nosso próprio coração, que continua bem viva até hoje. Mas olha, antes de fechar conta, é super importante a gente não generalizar. Nem todo fariseu era o vilão da história. A própria Bíblia mostra figuras bem mais complexas. Tem o Nicodemos, que foi procurar Jesus de noite com o coração aberto. Tem Gamaliel, um mestre super respeitado que defendeu os apóstolos. E claro, o maior exemplo de todos, o apóstolo Paulo. Ele era fariseu dos fariseus e depois de se converter usou toda aquela bagagem, todo aquele rigor intelectual para explicar a graça de um jeito que ninguém nunca tinha feito. Então, o que a gente leva para casa depois dessa análise toda? Bom, primeiro, zelo é uma coisa boa, mas tem que ser motivado pelo amor, não pelo orgulho. Segundo ponto, Deus está muito mais interessado em quem a gente é por dentro, na transformação do nosso coração, do que só nas nossas ações externas. E por último, religião sem relacionamento de verdade vira só um peso, um monte de regras que sufocam. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para pensar mesmo. Na nossa vida, nas nossas comunidades, onde é que está aquela linha fininha que separa o desejo saudável de fazer o que é certo do orgulho perigoso de se achar melhor que os outros? A história dos fariseus serve como um grande alerta. Essa linha é muito, mas muito mais fina do que a gente costuma pensar.